Fala, trader, tudo bem? Aqui é Eduardo Venturelli, terapeuta da Bolsa. Estou aqui gravando o vídeo do PDV Trade System, a análise dos ativos de hoje, 24 de janeiro de 2024, as oportunidades que a gente tem para amanhã no sinal PDV. Hoje não foi um dia muito legal na Bolsa, a gente não tem gerenciamento nenhum para fazer, beleza? Nenhum, de nenhuma posição, tá tudo se mantém como tá dentro da nossa carteirinha de investimento. Dos papéis que deu sinal, somente 2 têm confluência, perfeito? Se você quer entender direitinho o que é isso, confluência, como o operacional funciona, por que a gente vê essas médias, por que a gente opera dessa maneira, eu vou deixar o link na descrição do vídeo no nosso Discord. Entra lá dentro do nosso Discord, procura a área do Swing Trade, procura a minha área do Eduardo Venturelli, pergunta lá pro pessoal, manda mensagem para mim, perfeito? Me adiciona no Instagram, a gente troca ideia, eu te explico sobre o PDV, tá bom? Então, para amanhã, a gente tem FTNT como opção com confluência. FTNT é um trade que a gente acompanhou um movimento de preço. Ele estava numa tendência, ele perdeu essa tendência. Tá? A entrega de resultado tem trazido para essa empresa movimentos expressivos. Por quê? A gente tem ela perdendo receita, a gente tem ela no crescimento de lucro, mas perdendo receita. Tá? A gente tem uma próxima de entrega de resultado só no dia 6 de fevereiro. Aparentemente o mercado está melhorando a precificação dela. No semanal ela também está com total confluência. Tá? Só que se eu olho para esse movimento de preço, a defesa eu tenho que fazer aqui embaixo, perfeito? Se eu olhar esse movimento de defesa todo, eu tenho um ticket de defesa na faixa dos 33%. Para a atualidade, para o mercado atual que a gente está observando, fica uma defesa muito cara para a gente observar para esse papel. Tem alvo para isso? Tem, cara. Tem. Se a gente fizer uma projeção de alvo, olha que legal. Tá? Se a gente fizer uma projeção de alvo, tudo bem? Vamos ver pelo PDV aonde que a gente tem a nossa saída. Ó, eu vou ter a nossa saída acompanhando essa crescente desse movimento de preço. Tá? Mas se torna um trade longo, muito longo. Por quê? Eu tenho uma expressão de alta muito forte para esse papel. Não é um papel pagador de dividendos, tá? Mas eu tenho essa opção. Acho ele caro para esse momento. Aí vai da sua interpretação. Você que conhece o PDV, você que está montando a sua carteira, vai da sua interpretação, tudo bem? FLR, eu tenho uma pressão muito fraca para esse atual momento. Ela está rompendo uma tendência curta, rompe uma tendência curta. Ah, se eu olhar aqui, eu tenho uma tendência curta para esse movimento. Perfeito? Tem um rompimento dessa tendência? Tem um rompimento dessa tendência, mas é uma pressão formada por barras muito fraquinhas. Tá? Esse movimento, ele parte desse fundo da média de 200. Então, para uma defesa para esse papel, eu tenho que procurar uma defesa nessa região. Vamos observar? Ó, eu tenho uma defesa de 15,55%, já está melhor para quem faz o PDV. Eu tenho um MFI, um estocástico, já numa posição de subida. Pressão e volume é fraco, tá? Para esse momento desse papel. Tudo bem? Tenho que acreditar que ela vai romper esse topo, o topo histórico dela. Certo? Tem uma empresa que tem uma crescente, normalmente ela tem uma crescente. Tá? Ela é uma empresa que eu não posso dizer que não tem um processo de crescimento nos últimos tempos. Ela já teve precificação de preço bem mais alta. Para esse momento, a gente tem que observar esse ciclo. Tudo bem? Se eu observar esse ciclo, vamos entender como que é o meu alvo para esse ciclo e o que me defende. Vamos lá. Se eu entrar com o PDV, eu tenho uma entrada nessa região. Esse ponto de liquidez desse topo, ele pode ser o meu primeiro passo de barreira para esse papel. Mas eu tenho que entender se eu tenho posições mais fortes para isso de defesa, tá? Se eu tenho opções maiores. Ó, essa mesma região, ela vai coincidir com esse topo histórico, com esse topo, com esse PL, com esse ponto de liquidez, tá? Que coincide com esse fundo, que coincide com essa região. Então a gente começa a entender que é uma região bem marcante de preço, tá? Então, se eu observar isso, ó, eu vou fazer um traçado simples aqui, tá, pessoal? Depois eu passo para o magneto, vejo se eu tenho uma importância maior. Por enquanto, o gráfico está muito pequeno, eu não consigo avaliar muito bem a formação do candle. Vamos dar uma olhada? Eu vou esticar a posição. Um segundo.
Vamos lá, eu vou esticar a posição, tem confluência, eu vou esticar a posição, tem confluência, tá? Então, essa primeira região é o impedimento que eu tenho, perfeito? Para trás eu não tenho nenhum ponto de liquidez que me atrapalha em relação ao meu alvo, tá? Então, a única coisa que eu preciso observar aqui é essa força, tá? Esse papel seria interessante ele ter uma continuidade. Essa região é uma região que ele pode trabalhar com um pouco de dificuldade para romper. Então eu tenho que observar isso no gerenciamento. Tudo bem? Então quando eu falo de FLR, eu posso entrar no trade, é um trade fazível, nota 7, mas fazível, tudo bem? Não tem uma pressão muito boa, tudo bem? Pode me dar alvo? Pode. Se eu estou montando a minha carteira agora, tenho poucos papéis, tenho espaço, perfeito? Vale a pena entrar nesse trade? Vale. Se eu tenho mais de 20 posições, por exemplo, eu aguardaria um pouquinho. Tá? Não é uma opção excelente. É uma opção, mas não é uma opção excelente. Tudo bem? Então, quando a gente fala do PDV, todo mundo já conhece o operacional. Se você entrar lá no nosso Discord, você tem acesso ao PDF gratuito dele, certo? Então, é interessante você ir montando o plano de trade exatamente como o PDV manda. Tudo bem? Então, todo dia que eu puder, eu vou trazer os vídeos aqui gravados de análise, tá? Toda segunda, terça e quinta, às 21 horas, eu tenho transmissão ao vivo aqui no canal. Na segunda-feira, para a gente falar do Mindset, terça e quinta, para a gente falar sobre o PDV. Tá? Esclareço a dúvida de todos vocês. Vocês podem participar comigo por áudio, se você estiver no Discord. Pode mandar mensagem para mim que eu respondo. Então interaja, aprenda. O intuito desse canal, o intuito dessa live é poder mostrar para vocês oportunidade de montar uma carteira de investimento em ações no mercado sólido, que é o mercado americano, numa moeda forte, que é o dólar. Tudo bem, pessoal? Então por hoje é isso e nos próximos dias da semana. Amanhã a gente tem transmissão ao vivo, tá? Agora, sexta-feira, tendo oportunidade, eu trago um videozinho aqui para vocês, tudo bem? Abraço, pessoal. Fiquem bem.